Voltamos, então, amigos e amigas do Face, para o nosso segundo bloco do programa Fala do Presidente. Como eu disse no primeiro bloco, tentei explicar as motivações das decisões da nossa Assembleia e as dúvidas eu guardei aqui para o segundo bloco. A primeira grande dúvida é com relação ao prazo, que ficou, inclusive eu não consegui explicar na Assembleia, vou pedir, disse que ia verificar com o jurídico, e não consegui deslindar com segurança essa dúvida. De fato, a dúvida, a questão do prazo não perdura, não persiste, ou seja, não há, segundo os nossos advogados, e eu consultei 2 dos nossos advogados, não há impedimento para se fazer qualquer alteração nos salários dos servidores municipais. O impedimento é, de fato, os servidores estaduais e federais, que são o âmbito da eleição. E eu não tenho problema nenhum em admitir o erro, o engano, até porque, nas 2 últimas assembleias, a gente vem reverberando isso, até porque é cautela, né? Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém e é bom. Como é uma questão de prazo, temê-lo, ou melhor, temer ferir esse prazo é importante para que a gente não caísse aí na mesma esparrela que aconteceu há 2 anos atrás aí, em situações diferentes, porém, aconteceu. E aí a gente fica, né, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Tipo, opa, prazo é prazo, então não pode aquele prazo, mas de fato não há impedimento para servidor público municipal receber qualquer tipo de aumento, inclusive real. A proibição, tá? Aí vamos mais longe um pouquinho nesse raciocínio, a proibição é para aumento real. Ainda que se fosse proibido conceder aumento para servidor público, a proibição é de aumento real, é de criação de qualquer vantagem real, além daquilo que já é devido ao trabalhador, o servidor. Essa é a proibição. Recuperação inflacionária, reposição inflacionária não é proibido. Então, mesmo que estivéssemos dentro do prazo, nós estamos tratando de reposição salarial. Em sendo reposição salarial, não haveria problema também. Então, está desfeita aqui qualquer dúvida, inclusive a nossa, né, que temíamos o prazo também, por conta de excesso de zelo, de excesso de cuidado, temíamos o excesso porque ficou comprovado que não nos atinge. Se não ficasse comprovado, não seria excesso. Mas a gente não tem esse problema, certo? Então, se a gente perdurar aqui, inclusive com movimentos reivindicatórios, paredistas ou não, ao longo do ano, não haverá maiores sanções. A questão vai ser a disputa política entre nós e a administração, o que é bom, porque esse é um ano eleitoral, e em sendo um ano eleitoral, a gente pode usar essa questão também, porque o governo, embora não seja candidato a eleições municipais, não haja eleição municipal, o governo participa da eleição, tem seus candidatos aí a deputados, tem seus candidatos a presidente, vice-presidente, governador, enfim. E a gente pode se utilizar desta ferramenta para fazer
atos reivindicatórios que, por serem prejudicial a uma campanha política, redundem em vantagem para nós. Então, desfeita essa dúvida, não há prazo, então. Perdurou-se, então, as dúvidas com relação a indicativo de greve. Eu já expliquei no primeiro bloco o porquê que a gente endureceu desta forma o discurso. Evidente, se você está negociando e vislumbra até então, né, a não ser na última proposta, houve avanços em todos os momentos em que todas as negociações houveram aumentos nas propostas da administração, então está surtindo efeitos, está se negociando, está se avançando de uma forma, às vezes, positiva, às vezes negativa, mas está se avançando na negociação, não há por que endurecer. Nós endurecemos em função do que o governo falou, chega, agora não dá mais. Pelo menos esse foi o nosso entendimento. E agora, já devidamente justificado pelo secretário, me parece que não é mais essa questão. Então, assim, nós endurecemos em função do endurecimento do governo, o governo capitulou, falou, não é isso que ele quis dizer, tal, capitulou não, disse que houve um mal-entendido, enfim, nós prosseguimos nas negociações. Mas a gente precisa desmistificar essa questão. Primeiro, o movimento grevista necessariamente não precisa ser um movimento paredista. O movimento paredista é o ápice do movimento, não tem mais para onde ir, então, sabe, não chega num acordo, vamos parar para tentar forçar um acordo. Mas o movimento grevista, ele não se atine apenas ao movimento paredista. Tem uma série de outros movimentos que nós podemos fazer e que serão grevistas, porém não paredistas. A gente pode fazer Operação Tartaruga, que significa diminuir o volume. Nós somos a cidade que, uma das cidades, para não dizer que, mas nós somos uma das cidades que mais vacina no estado que mais vacina. Isso quer dizer alguma coisa, quer dizer que a gente produz, nós produzimos. Nós damos retorno ao governo dentro das suas políticas. Uma das políticas de combate à pandemia, uma das políticas não, a política de combate à pandemia, além de, evidentemente, tratamento não é combate, né? Tratamento você já está tratando o doente. O combate se faz para impedir que a doença prolifere. Então, o combate à pandemia, ele é exclusivamente vacinal, quer dizer, tem que vacinar, se não vacinar, a ciência está pesquisando, está tentando achar remédio, se achar remédio facilita o combate, enfim, mas a arma que o governo tem, seja ele municipal, estadual ou federal, é vacina. E nós demonstramos o nosso valor vacinando. A nossa cidade é uma das cidades que mais vacina no estado que mais vacina. Isso é produção. Uma forma da gente se manifestar é diminuir essa produção. Operação Tartaruga, Operação Padrão primeiro, depois Operação Tartaruga, depois da Operação Tartaruga Manca, desde que autorizado pela Assembleia, devidamente decidido na Assembleia, todos esses movimentos são, além de legais, ferramentas de pressão ao patrão, no caso a prefeitura, mas ao patrão. Necessariamente, que a gente está dizendo isso porque as pessoas
tiveram um movimento paredista aí traumático em 2017 e temem a possibilidade de se colocam dizendo, parar não precisa se preocupar que antes de parar tem muita coisa para fazer, inclusive a greve setorial, inclusive os movimentos setoriais, greves que a gente comumente chama de paredista, que nós já começamos em 2017, infelizmente acabamos sendo atropelados, mas iniciamos em 2017, fizemos em 2010. 2010, nós ganhamos a eleição aqui no Sudeste e o movimento negocial já estava em marcha, já estava acontecendo, porque nós entramos já em final de fevereiro, princípio de março, então a negociação salarial, em função da nossa eleição aqui no sindicato, estava sendo feita apenas pelo Sindicato dos Servidores. Então, quando nós ganhamos a eleição, o Sindicato dos Servidores já estava fazendo, com essa mesma diretoria que está aí agora, o sindicato já estava fazendo movimentos paredistas na forma pipoca. E o pipoca era um apelido que eles criaram, que usavam normalmente. Nós entramos no movimento e passamos daquele momento em diante a estar em conjunto fazendo as greves pipoca. Esse é um outro meio de se pressionar a administração. O que é pipoca? Greve pipoca. Ela pipoca em setores, a gente nem avisava quais setores. A partir da nossa entrada, nós deixamos de parar uma unidade para parar 2 unidades por semana. Até que fizemos o acordo com o governo Papa e findou-se ali o movimento. Não chegou a ser um movimento paredista geral. Mas é uma ferramenta que pode ser utilizada. Nós podemos realizar esse tipo de manifestação se o governo deixar de negociar, se o governo deixar de avançar na nossa negociação. Se o governo endurecer, nós podemos fazer isso. O indicativo é isso mesmo, nós indicamos ao governo, falou, se você não voltar atrás, não continuar a negociação, na próxima Assembleia, a gente vai decidir pelo estado de greve, que também já não inicia nada, mas é formal. Tá? A gente avisa, vamos, se continuar decidindo, se esse discurso for verdade, a gente, na próxima, esse é o indicativo de greve, na próxima Assembleia a gente vai fazer o estado de greve. Aí, aprovado o estado de greve, a gente tem, estou explicando a rotina, né? A gente tem que chamar uma outra Assembleia para decidir e deflagrar o movimento, seja ele qual for, mas decidir e deflagrar. O que nós vamos fazer? Operação Tartaruga Manca, enfim. Mas tem que haver uma Assembleia especificamente convocada para isso, depois de se tirar o estado de greve, ficamos no estado de greve, convocamos a Assembleia e ainda temos que dar mais um prazo, e aí não para a prefeitura, mas sim para a população, para que a população se prepare para aquele tipo de movimento, seja ele qual for, porque, seja ele qual for, evidentemente que a população será atingida. Em qualquer movimento grevista que a gente venha fazer, a população vai sentir. Se a operação for padrão, se a operação for Tartaruga Manca, evidentemente que isso vai ser sentido pela população. Então, nós precisamos dar um prazo para que aconteça isso, para que se prepare. Isso é uma explicação que a gente tem que dar para que as pessoas... O que a gente tem que dar, não, isso é uma explicação para que as pessoas tenham conhecimento do que foi aprovado, do que a gente vai estar fazendo, se obrigado for. Então, a rotina é bem essa. A gente
tem que cumprir todas as formalidades para que não corramos o risco de ter, por um pecado formal, por uma falta formal, ter aí o nosso movimento grevista, seja ele de que tipo for, é considerado ilegal, irregular, e aí a gente põe o movimento abaixo. A gente tem que fazer isso para não correr esse risco. Tá? E, além disso, as pessoas têm questionado muito sobre o desconto de dias parados por conta de greve. Gente, se nós fazemos uma greve, suspendemos o nosso contrato de trabalho, se não existe contrato de trabalho, e a analogia é com a CLT, embora não sejamos CLTistas, tá? Se há uma suspensão do contrato de trabalho, não há contrato de trabalho. A princípio, não há contrato de trabalho. Se não há contrato de trabalho, não tem o que pagar. Em algumas situações, a justiça determina o pagamento. Em outras, isso depende de negociação. Mas a greve paredista é uma decisão da categoria. E não é uma decisão da categoria porque massa não pensa, é uma decisão individual. E quando a gente toma essa decisão, a gente tem que estar preparado e com espírito de luta para sofrer as consequências se ela vier. De nossa parte, da parte do sindicato, vocês podem esperar sempre sinceridade. A gente não vai mentir, não vai omitir, não vai dizer que não corre o risco que pode ficar tranquilo. Não tem essa. A gente parte do princípio de que vai haver consequências. E aí a gente constrói, ou tenta construir, um processo para que não haja consequências, pelo menos não consequências prejudiciais. É assim o processo. Tá? O processo é esse. E a decisão é individual de cada um. Que somado à decisão de todos, vira a decisão da massa e a gente vai fazer o que for decidido. De primeira, vocês podem esperar sempre sinceridade. A gente vai dizer o risco que corre e vai correr junto se a decisão for tomada. É isso. Eu espero ter esclarecido aí as principais dúvidas, né, que a gente pegou aí do Face, do WhatsApp, dos comentários na live, e esperar para quinta-feira, já está marcada às 14 horas a reunião da comissão de negociação. Se há reunião da comissão de negociação, fatalmente haverá progressão. Então, nós estamos aí negociando, estamos ainda na fase negocial. Há possibilidade inúmeras de se melhorar essa proposta. Resta saber aquilo que o governo vai propor para que a gente chegue a um entendimento. Certo? Todos à Assembleia e, com certeza, a gente define os rumos a serem tomados. Se houver condições de negociação, não precisa ficar preocupado, porque o indicativo de greve perdura, mas não avança. Se houver condições de continuar a negociação, o indicativo de greve perdura, repetindo, perdura, porque já está decidido, porém não avança. Então, ninguém corre o risco, a fase é negocial. O risco é, fevereiro nós não recebemos, podemos ficar março sem receber também, e a gente não sabe até onde vai isso. Mas a fase é negocial e a gente perdura na negociação. Ok? Até a Assembleia, quinta-feira, 19 horas, no Sintra Saúde, para a gente deliberar aí a continuidade da nossa negociação salarial. Até lá.